PEC das drogas, os detalhes na reportagem dele, Matheus Oliveira. Foi aprovado no plenário do Senado Federal na última terça-feira a PEC que acrescenta um inciso ao artigo 5º da Constituição para considerar crime a posse, independente da quantidade de entorpecentes, sem autorização ou desacordo com a lei. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui externada por Vossa Excelência, especialmente a senadora Zenaide, serve a todo o plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada no Senado Federal em 2 turnos. No primeiro, foram contabilizados cerca de 53 votos favoráveis e 9 contrários. Já no segundo, a votação ficou em 53 favoráveis e 9 contrários. Agora, a PEC seguirá para aprovação dos deputados e só assim poderá ser incluída na Constituição. Aqui fala em separar o usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento, isso já é a punição. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Existem excessos? Existem. Existem problemas? Existem. E a lei está aí justamente para punir os excessos, para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei. No nosso parecer, encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas, senhor presidente. Atualmente, a Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei das Drogas, estabelece que é crime vender, transportar ou fornecer. A pena de reclusão é de 5 a 15 anos, além de multa. A legislação atual não estabelece uma quantidade que diferencie os 2 delitos, posse e porte de entorpecentes. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Mas nós não podemos imaginar que, legalizando essa situação, nós vamos permitir à sociedade que, de repente, a sociedade se torne melhor, mais saudável. Na opinião desse sociólogo, a aprovação da PEC vai gerar uma desigualdade racial já existente no Brasil. Ela pode acirrar uma série de desigualdades sociais no Brasil e uma série de desigualdades raciais, sobretudo, né? Porque a gente sabe, segundo estudos, por exemplo, do IPEA, a implicação da proibição do porte e do consumo de maconha, por exemplo,
é muito maior na população negra, né? Cerca de 80% das pessoas que são presas por uma quantidade ínfima de drogas do país é formada pela população negra, né? E a gente sabe que essa mesma quantidade na mão de uma pessoa negra, se fosse apreendida na mão de uma pessoa branca, não seria considerado crime. Essas pessoas brancas não são apreendidas e criminalizadas pela mesma quantidade. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, essa PEC acirra, de fato, essas desigualdades, a penalidade seletiva, né? O encarceramento de pessoas negras. Isso, obviamente, tem implicações, inclusive, econômicas, né? O sistema judiciário, o sistema penitenciário no Brasil é extremamente custoso, né? Cerca de 140 bilhões só em 2023, segundo estudos também, análises recentes. E, enfim, eu acho que seria, de fato, prejudicial, né? De uma forma geral, para a população brasileira. Eu tenho